Hoje gravar um vídeo sobre uma figura que o pessoal comenta muito, né? Plínio Salgado. Eu li essa biografia dele aqui, feita pelo João Fábio Bretonha, e eu li aqui um livro que Plínio escreveu, Reconstrução do Homem. Assim, eu também tenho acesso a uns livros dele em PDF, mas acho que esses livros aqui em PDF vai demorar um pouco para mim ler ainda. Em geral, quando eu li essa biografia aqui dele, que o senhor João fez, eu vi ele criticando muito já a gestão econômica dele, né? Não tive a impressão que ele era uma pessoa que estava até que bem intencionada, mas fracassou nos seus planos, né? Mas assim, quando eu li aqui o livro desse livro aqui, mano, Reconstrução do Homem, mano, eu gostei bastante, eu passei a gostar bastante do Plínio Salgado. Mais lendo o que ele escreveu do que lendo o que os outros escreveram sobre ele, né? Fica uma coisa importante, ver às vezes, mesmo com o escritor tentando ser imparcial, quando ele faz uma biografia, às vezes o que ele aborda acaba fazendo a pessoa não parecer tão legal, sabe? Bom, o Plínio Salgado ele foi pai solteiro e, por incrível que pareça, ele foi jogador de futebol, viu? Eu não vejo muito pessoal falando sobre isso. Cara, o meu avô, por um instante, ele foi jogador de futebol na vida dele, mas na época, jogador de futebol não recebia tanto. Futebol no Brasil começou a ficar em ascensão mesmo, foi na época do Pelé, né? Hoje em dia, jogador de futebol vira empresário em pouco tempo, mano. Assim, os integralistas tiveram até um time de futebol próprio, mano. Essa você não sabia, né? Mas assim, o Plínio Salgado ele teve muito problema na juventude dele. Se você tá estranhando eu olhando muito pro lado, que eu fiz aqui umas anotações dele, tá? Não estranha não, pra mim não perder um assunto. E ele morou muita pensão no centro da cidade, mano. Mas quando ele visitou a Itália, cara, ele teve uma conversa em particular com Mussolini. Assim, umas pessoas estavam fazendo fila pra falar com ele. Pro Mussolini deve ter sido só mais um, cara. Mas assim, pro Plínio Salgado, nossa, eu conversei com o Mussolini! Nossa, ele tava lá todo feliz que conversou com o Mussolini em algum momento da vida dele. Os integralistas eles chegaram até a fundar um próprio jornal, né? Mas, cara, eu achei engraçado aqui. Quando eu li a biografia dele, eu tinha a impressão que ele tinha inveja do Getúlio Vargas, cara. E assim, o Vargas estava fazendo uma versão brasileira do fascismo. A ideia do integralismo era ser uma versão brasileira do conceito fascista. Porque assim, pra que isso se o Vargas já estava fazendo? Quando eles foram presos, eles saíram da cadeia, eles não foram fazer nada. Por quê? Porque o Vargas já estava fazendo o que eles queriam praticamente, é que eles queriam ascender ao poder, né? É que o Plínio Salgado, os integralistas, muitos deles tinham uma entonação mais católica, né? E assim, o Plínio na verdade ele não queria exatamente um Estado católico. Quem queria isso era um tal de Michel, na verdade. Mas, cara, assim, você sabe uma frase bem famosa dele? O problema do Brasil é ético e não étnico. Então, esse discurso dele, ele estava falando justamente sobre judeus, inclusive. E, diferente do Barroso, que era extremamente antissemita, o que o seu Plínio Salgado, ele, uns outros questionavam, era o que hoje chamamos de sionismo, né? Mas essa palavra sionismo na época não existia. Sionismo foi o conceito que estava sendo proposto na época que estavam falando sobre criar o Estado de Israel. Né? Mas isso aqui que ele estava falando era sionismo. Sionismo não é só a ideia do povo judeu ter um Estado próprio para si, né? Ter sua cultura cultivada. A ideia também, muito se critica o fato de judeus serem em boa parte donos do monopólio, né? Quando a Alemanha nazista começou a perseguir os judeus, eles estavam indo atrás do monopólio que muitos tinham, né? Em dinheiro. É como se o nazismo tivesse sido uma versão racista do comunismo. Apesar das críticas que ele tinha, Hitler, dos comunistas, não era muito diferente. Ele era um conservador católico, né? O que ele propunha no integralismo era uma espécie de conservadorismo católico. O Michel Riley, ele queria
um corporativismo também baseado no fascismo italiano. Mesma coisa que o Plínio. A diferença é que ele era... tinha muito mais ideia social, sabe? Era quase um socialista católico. Tipo o ditador acho que de Honduras. Ortega, acho que é o nome dele. Agora, o Gustavo Barroso, mano, esse cara, ele era nazista brasileiro, cara. Eu vi até na internet que tem uma biografia dele que chama Führer Brasileiro. É uma outra que chama Ariano Cearense. Eu desconfiei do título, Ariano Cearense, eu tive uma impressão que estavam zoando ele. Mas o Führer Brasileiro, puta merda, mano, R$300 um livro, eu não vou comprar isso. Vocês que façam uma vaquinha se quiserem que eu compre. Já o Severino, ele era mais social e católico, mas ele era mais liberal. Então, cara, o integralismo ele tinha 4 rachas, cara. Um mais radical que o outro. E o Plínio não era o mais radical. O mais radical, na verdade, era o Barroso. Mas a maioria das pessoas, né, cara, dentro daquele partido, preferiam o Plínio Salgado do que o Barroso, cara. Mas assim, cara, eliminar injustiças, controlar a burguesia, cara, quando ele estava criticando o Getúlio Vargas, dizendo que a revolução dele era muito liberal, parecia que, sabe pessoa que quando tem inveja e tenta botar má fé no que os outros fazem? Mano, era isso. O Plínio Salgado ele tava com inveja do Getúlio, porque o Getúlio já estava fazendo o que ele queria. Tinha muito atentado na época que estava sendo feito por integralistas, que o pessoal estava dizendo que isso aí, ó, foi culpa do Plínio e do Barroso, hein? Mas não tinha como acusar eles exatamente, porque nunca foi provado, apesar de parecer meio óbvio na época, né? Mas, cara, quando ele foi deportado para Portugal, que ele estava sendo banido daqui praticamente, tinha uns espiões nazistas que eles estavam conversando com ele, tipo, ô Plínio, que história é essa que você foi banido, pô? Pra tentar usar ele de bode expiatório, mas, cara, a verdade é, quando ele foi deportado, acabou a história dele ali. Quando ele voltou pro Brasil, após a derrubada do Vargas, ele chegou a se tornar deputado, né? E durante a ditadura militar, não só ele, como vários outros ex-membros do Partido Integralista se tornaram deputados, ele falava assim, agora o Brasil finalmente integralista, está sendo proposto o que nós queríamos. Mentira, os próprios ex-membros falavam assim, cara, acabou a história, não é integralista. A partir do momento que ele deixou de ser um líder, ele passou a ser um entre tantos políticos, a história do integralismo já estava acabada, e eu acho que ele nunca conseguiu tancar isso, que o integralismo acabou, sabe? Mas assim, cara, o negócio do Plínio Salgado, segundo o autor aqui, o João, ele era muito ruralista. Tipo assim, ele achava que a maioria dos problemas econômicos do Brasil vão se resolver com o investimento na agricultura, né? Não é só isso, né, que se baseia. Ele podia ter, talvez ele podia ter muita ideia moral, mas econômica nem tanto, né? Ser corporativista, sindicalista, cara, eu fico pensando assim nessas coisas. Ele era muito burocrata, dá pra perceber. E os problemas do Brasil não se resumem só à área agrícola. Ainda mais na época, né? Aí, cara, quando o senhor Jango fez a reforma agrária, 1/4 das terras do Brasil pertencia à Igreja Católica. A reforma agrária que ele estava fazendo era para acabar com o monopólio. Ele estava fazendo uma divisão neoliberal, né? Uma intervenção neoliberal. A UDN, que era um partido liberal, foi contra, porque também tinha medo de perder o monopólio, e o Plínio foi contra. Porque o que ele queria era uma estatização. E tipo, uma estatização é quase a mesma coisa que um comunista faria. Quando ele concorreu a presidente, Plínio, ele estava sendo usado pelo partido porque ele podia ter popularidade. E ainda assim ele foi praticamente um dos últimos. Teve 2% de voto. Ele deixou de ser um líder quando acabou a intentona integralista. A história dele ele passou a deixar de ser um líder para ser um fantoche, cara.
E diziam que tanto ele quanto o Barroso eram muito romancistas. Como assim romancista? A pessoa acredita fielmente que vai solucionar todos os problemas essa solução. E, cara, é de se esperar, porque o Plínio, ele, antes de ser político, ele era escritor. Escritor de romance. Dizem, mano, que um dos livros dele, um dos personagens que era judeu, no livro do nada era um vampiro. Chega a ser até um pouco engraçado, né? Que o judeu do nada no livro era um vampiro. E assim, cara, a ideia de sionismo pode ser questionada, faz parte da democracia. Mas antissemitismo não. Aí, antissemitismo é uma espécie de racismo, cara. E assim, ele era um ótimo orador, pelo que dizem e tal, né? Mas muita gente se preocupava que o porte físico dele era muito magro, né? E não existia tanta seriedade nessa postura. Ele dependeria muito da linguagem corporal dele para chamar atenção. Porque fisicamente não era uma pessoa que intimidava. Mas assim, Hitler também era magro, se você parar para pensar. Isso é, se ele tivesse dominado o Brasil, tirado o Getúlio do poder, o que ia acontecer no final era a mesma coisa que o Getúlio. Quando os alemães e os italianos atacassem o Brasil ia entrar na Segunda Guerra de qualquer jeito, contra o eixo. Ah, mas se fosse o Barroso? Cara, diferente do Miguel e do Severino, que ia ser a mesma coisa, o Barroso ia ser capaz dele meter um louco e fazer que nem no Egito. O Egito, quando foi atacado pelo eixo, se rendeu e se uniu a eles. Mas aí o que ia acontecer? O Brasil provavelmente ia dar um golpe contra ele e ele ia perder o poder. Por curiosidade, o Castelo Branco, nosso ex-presidente, ele foi o terceiro general do Brasil na luta contra a Segunda Guerra Mundial. Mano, eu fico pensando, pensou se o Castelo Branco ou o Dutra assumissem o poder à força contra o Barroso, meu? Ia ser o que ia acabar acontecendo se o Barroso estivesse no poder, cara. Mas, em geral, cara, a história do Plínio Salgado, depois que ele foi deposto, né, que ele foi banido, realmente a história dele tinha acabado ali. Mas voltando aqui à história do Plínio Salgado, cara, e sobre o partido em si integralista, cara, tinha uma espécie de racha de dizer se apoia ou não o eixo, aquele pessoal. A maioria não apoiava. Tinha propaganda integralista contra os nazistas, mas não contra o fascismo. Por quê? Porque a ideia não era fazer um fascismo brasileiro? Opa, aquele fascismo ali está errado. O nosso que é certo. A ideia era essa, cara. Mas tinha cédula nazista do Brasil que tinha contato. A própria sede dos integralistas ficava na frente do consulado da Itália, que foi fechado depois que o Brasil entrou na Segunda Guerra. Era um racha muito grande dizer se apoia ou não apoia o eixo. E o Plínio, ele era contra o eixo, mas não contra a teoria do fascismo. É que nem você vê comunistas em guerra um com o outro. Mas essas teorias dele, cara, eu acho que a gente estudaria melhor lendo aqueles livros que ele escreveu ao decorrer da guerra. Esse livro aqui que eu tive, Reconstrução do Homem, que eu falei que eu gostei bastante, ele escreveu no término da vida dele, parece. E assim, cara, ele nesse livro, ele questiona uma coisa muito importante. A televisão, que na época era a maior fonte de comunicação que o povo tinha, era a televisão, né? Televisão, rádio. Ela poderia ser usada para poder trazer muita informação para as pessoas. Mas a televisão ela é muito usada, em vez disso, para coisas fúteis. E isso é verdade. As pessoas elas acabam emburrecendo o cérebro delas consumindo muito conteúdo fútil. Mas se tava ruim para ele, mano, ele não viu hoje em dia com o pessoal postando besteira em TikTok e Kawaii. Você podia ter informação, você podia estudar, mas você pode ficar o dia inteiro vendo coisas sem sentido, vendo clipe de música. Nossa, se tava ruim na época dele é que ele não viu como tá hoje em dia, né? Dizem que a gente é a primeira geração que tem o QI menor do que dos pais. Só teve uma coisa aqui que ficou um pouco confusa no livro dele, é o que ele chama de coletivismo e individualismo. Que esse individualismo que a gente tem, de querer só consumir, na verdade manda a gente para um coletivismo. Acho que o que ele estava querendo chamar aqui, na verdade ele estava chamando de a massa que é dominada.
O comunismo, na visão dele, está dominando as pessoas e levando elas a um declínio, a um totalitarismo. Ele era contra o totalitarismo. A um controle do Estado sobre as massas. Mas e o capitalismo? O capitalismo, na verdade, não é diferente, mas ele faz isso indiretamente. Você tem que crescer na sua vida. Mas você vai fazer o quê? Você vai ficar consumindo conteúdo fútil? Você vai ficar só bebendo? Saindo para dançar? Usando droga? Você se direciona a isso, ao invés da educação, ao trabalho, ao esforço de se reconstruir. Aí que está o título do livro, Reconstrução do Homem. Você nunca sai do lugar. E isso, eu concordo 100%. Eu li ele falando sobre isso no livro. Mano, deu vontade de tatuar um sigma no peito depois que eu li isso. Pô, mano, talvez não fosse o melhor economista do mundo, mas, tá 100% certo isso. Mesmo muito comunista é assim, consumista. O consumismo, cara, ele traz a ruína para uma pessoa se ela busca... Você quer comprar roupas fodas para quê? Para chamar a atenção de uma massa? Para participar de um coletivismo? Então, cara, talvez você esteja deixando de crescer por preocupação do que os outros pensam de si. E eu concordo 100% com isso, cara. Você tem que ser você. Se vista do jeito que você gosta, claro, mas nunca para querer agradar um grupo de amigos. Tipo, você, cara, você tem os seus amigos, claro. Mas eu também tive muitos amigos, cara, que eu pensei que ia ficar comigo a vida toda e de um minuto pro outro, antes que eu percebesse, eram estranhos na minha vida. Deixei de conhecer. Daqui a 30 anos, você reencontra a pessoa que você não via daqui a 30 anos, é a mesma pessoa, mas não é mais a mesma. É um pouco confuso isso, né? Mas, cara, é real. Você teve uma vida inteira, 30 anos sem aquela pessoa também. Cara, você não pode ficar preocupado em ficar mais tempo com os outros para você querer se sentir parte de um lugar. O que faz você ter valor é a sua raridade, não a sua presença. Sua presença pode ser substituída em um dia. Isso te mostra que você não é uma pessoa assim tão especial, né? Não fique indo num lugar para você ser lembrado. Isso é o coletivismo. Você, na verdade, faz parte de uma massa. Você tem que procurar investir em você. Investir em você não é esse sair para se divertir, né? Cara, eu até resolvi anotar aqui umas frases dele, mano, e explicá-las uma por uma. Onde houver incompreensão, não haverá construção. O que é isso, incompreensão? Eu não entendo o lado do outro. É por eu não entender o lado do outro que eu não vou saber lidar com os problemas dele. E eu não posso deixar também os problemas da pessoa entrarem dentro da minha vida, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem anda. Você pode não usar droga, não ficar bebendo, mas se você ficar frequentando um lugar que o pessoal faz isso, você tem tolerância com isso? Você tem tolerância, então você aprova o comportamento. Então você não é diferente deles. Você está instigando eles a serem consumistas. Que se aquela pessoa gosta de ficar bebendo em coletivo, então ela está dentro desse consumismo, dentro dessa massa. Não interessa se você não bebe. Não fique andando com quem bebe. Entendeu a lógica? Quando ele foi tentar explicar esse tipo de coisa, ficou um pouco confuso no livro. Outra frase dele aqui que eu anotei. Precisamos fazer predominar a inteligência sobre os instintos. Cara, isso aqui é muito interessante, essa ideia dele. Porque assim, ele era um daqueles caras que diz que o homem é superior aos animais. Né? Porque a gente tem o raciocínio. Né? E agora, quando você tem certeza que você quer trocar uma coisa que você desejou a vida toda, uma coisa que você quer agora, nunca faça isso. Nunca vá pela compulsão. É uma coisa que o capitalismo faz. Por que é que eu vou... É uma besteira do Lobo de Wall Street. O Nando Moura foi falar disso num vídeo dele esses dias. Me venda esta caneta. Ela tá por R$1. Não interessa se tá por R$1. Não quero uma caneta. Ô, escreve uma coisa ali naquele papel. Não tenho caneta. Agora você precisa de uma caneta? Então, você precisa de uma demanda para isso. Tem muito imbecil, cara, que usa droga falando: ai, mas é porque eu preciso disso porque eu tenho depressão. Não, você não precisa disso. Eu também tive depressão. Eu nunca tive que tomar uma gota de álcool, nunca cheirar pó por ter isso.
O tráfico te dá essa demanda, inventa que você precisa, mas você nunca precisou, né? Aí depois a pessoa que usa droga vai ter uma recaída porque ela acha que ela precisa. Cara, é uma droga. Eles te enfiaram uma demanda na cabeça. Você nunca pode agir por impulso, você tem que ser inteligente. Você precisa consumir conteúdo que te agrega. Sabia que talvez você pode até estudar, mas você vai estudar uma coisa que não usa? Eu me formei em licenciatura. Eu acabei me arrependendo, sabe por quê? Eu queria ser professor, mas eu nunca gostei de jovem. Isso é uma coisa que o Pondé falava, né? Que o professor tem que gostar de criança. Eu não consigo gostar. Eu acabei desistindo. Meio que eu morri na praia. Eu tive bastante conhecimento, mas em si ele acabou não me valendo, né? Isso é uma coisa muito importante. Você tem que ter inteligência. Não ser impulsivo. Outra frase dele aqui que eu anotei. Nós estamos sempre inclinados a perdoar as atividades da inteligência. Nunca, porém, aos impulsos Nossa, eu não consigo entender minha letra que eu escrevi aqui. Desorganizados dos instintos. Primeira página. De um homem sério, dizemos sem ser escravo dos seus... Não, peraí, Nossa, mano, que eu escrevi isso aqui num garrancho. De um homem ruim, dizemos ser escravo dos instintos. De um homem bom, afirmamos que deve ser segundo os ditados da inteligência, né? Desculpa, que eu escrevi isso aqui meio rápido. Eu estava escrevendo deitado, não consegui entender minha letra. Tá? Isso aqui é o que eu expliquei, cara. Quando ele é escravo do instinto dele, ele vai querer comprar um monte de besteira por impulso. Nossa, isso é bonito, eu vou comprar. Isso é droga, eu vou comprar. Cara, olha um cara que é acumulador. Ele é idiota. Ele não precisa... Cara, uma vez eu entrei na casa de uma acumuladora, ela tinha colocado um sofá em cima do outro, porque ela queria muito comprar aquele sofá, mas não tinha onde colocar. Um monte de tranqueira no chão que não tinha onde deixar. Era uma bagunça aquela casa dela, não dava pra achar nada. Tinha 2 latas de lixo no banheiro, pra que isso? Ela tinha derrubado uma parede para poder ter mais coisa. Era muita bagunça a casa dela. Isso aqui é o que ele fala sobre esse consumismo desfreado, né? Que é um problema que o capitalismo e o comunismo têm. O socialista diz que ele é contra o consumismo, mas ele consome também. Esse bando de esquerdista aí que fica em rolê de antifa, eles estão consumindo besteira também. Eles querem comprar coisa para parecer para os outros. Consumir um rock anticapitalista, mas também precisa de capital. Aí ele se direciona aonde? Para um barzinho de rock que o pessoal fica bebendo e cheirando? E eu vou finalizar aqui o vídeo, cara, tendo mais essa frase dele, ó. Não te impressiones com a riqueza dos ricos e o brilho do que quis empenhar-se. Nossa, mano, minha letra tá uma bosta. Tá. Não te impressiones com a riqueza dos ricos e o brilho dos que empenham em altos postos. Impressiona-te com a sabedoria dos sábios e o heroísmo dos heróis, e a santidade dos santos. Eu nunca mais vou escrever deitado, não tô conseguindo entender nada que eu tô escrevendo, porra. Tá, o que ele quis dizer aqui? Cara, você idolatra artista, cantor? Alguém é o seu chefe? Mano, não faça isso, cara, não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que se inspirar em santos, em heróis, no sábio. Seja inteligente. A sua moral, cara, ele dizia que a moral é personalidade, cultura e educação. Cultura, cara. Estude. Cara, o Plínio Salgado é mais inteligente do que parece. Era mais inteligente do que parece, cara. O combate à burguesia não é você ficar taxando ou perseguindo o rico. O combate à burguesia é você acabar competindo com ele. O combate à burguesia é você querer crescer e não ficar gastando com coisa inútil. Não ser um consumidor desfreado. É isso que ele dizia, cara. O combate ao burguês que está dentro de ti, a burguesia não é uma classe,
é um estado de espírito. É o conformismo, o comodismo e o interesse vulgar, o prazer mesquinho, a incapacidade de ideal, a demissão dos deveres, a submissão ao cotidiano, o fatalismo inerente à indiferença criminosa, o abandono à rotina, o egoísmo do cego, a ostentação ridícula, a descrença, a incapacidade de ação. Liberta-te desse mal do século. O primeiro passo para a libertação da tua pátria é a própria humanidade hoje, oprimidos pelos próprios vícios. Cara, essa frase aqui, que foi o código 17 dele, meu, isso aqui falou tudo, cara. Você vive uma vida de comodismo. Olha um idiota. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu trabalho de segurança de shopping. Tem um pessoal ali que a gente apelidou de família Washington. Ah, mas por quê? Mano, não sei. A origem do apelido. Mas, cara, elas não trabalham. Elas recebem, acho que a assistência do governo, Bolsa Família. Uma delas tem um filho que é especial. Elas não querem trabalhar porque elas querem viver disso. Chega a ser ridículo. A minha vontade é extinguir o Bolsa Família e o auxílio creche ou sei lá o que elas recebem para obrigar elas a trabalhar. Porque, cara, elas preferem, em vez de trabalhar, querer ficar pedindo comida pros outros na rua. Cara, você vê o crime organizado criando um microestado no Rio de Janeiro. Não é problema meu. Você tem que refletir mesmo se não é problema seu, e se chega até você. Você vê eles falando, ah, mas isso aí é a ideia deles, né? A ideia deles. E se começa a atingir você, a ideia deles? Não digo de você concordar com eles. Digo de trazer problema a você. Você fala assim, cara, você tem o problema em você não aceitar. Não aceitar menos. Você tem que se impor. Você tem que evoluir como pessoa. Você não pode aceitar uma vida só de vício, uma vida de como eu posso dizer assim, uma vida de prazeres, sexo ou sei lá o que. Você viver de torcer pelo seu time é o que? Você tem que crescer, não só se divertir. A vida não é só diversão. A vida é uma luta constante. Você vai sofrer muito a sua vida, você vai ter suas lutas, mas você, antes de você querer enfrentar essas coisas, você tem que ver se você consegue enfrentar você mesmo. Você tem que buscar essa evolução própria. Você não pode estar conformado nunca. Você precisa querer mais. Você tem que crescer, porque assim, a reconstrução do homem não é necessariamente você ficar só crescendo economicamente ou em carreira, mas é como você se desenvolve como pessoa. E dizer no final se tudo isso valeu a pena. Então, cara, eu recomendo sim esse livro, A Reconstrução do Homem, e esse livro que o João escreveu, a biografia do Plínio Salgado. Uma hora eu vou tentar ler os outros livros que ele escreveu, só que eu tenho em PDF, e futuramente eu gravo um outro vídeo. Beleza, meu rei? E que tá assistindo isso, eu te juro, eu só compro aquele livro do Barroso se eu receber um salário de 5 mil reais ou ganhar uma vaquinha.